E antes de se sentar, dá mais um abraço no teu irmão que está ao seu lado. Isso, e diga para ele que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E pode sentar-se. Hoje pela manhã tivemos um culto muito abençoado, né? Como sempre, nosso povo todo está aqui pela manhã, né? E tivemos um culto muito abençoado por Deus, uma presença linda do Espírito Santo, tivemos um tempo especial demais, irmãos, como talvez há muito tempo não tínhamos, desde o começo sentindo a presença de Deus, o Senhor se derramando, muita gente sendo tocada, porque eu creio que o tema que nós vamos trabalhar esse mês de... Que mês é esse? De setembro, né, irmãos? É um tema que eu sinto que agrada demais o coração de Deus. Então eu espero que você possa realmente estar conosco esse mês, ouvindo e recebendo de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero que... Empresta um boletim para mim, por favor. Eu vi um boletim por aí. O meu... Acho que ficou na minha bolsa. Nós vamos, esse mês, falar sobre a soberania de Deus. E no boletim você tem um artigo escrito por mim que explica mais ou menos o que é a soberania de Deus. E há uma definição da soberania de Deus que você pode ler. Eu acho importante, não é algo muito grande, então vale a pena você ler. E vamos aprender sobre esse tema tão importante para a igreja, para as nossas vidas, que é a soberania de Deus. Todo cristão deve entender o que é a soberania de Deus, né? Então, aí diz que a soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo o que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Isso é a soberania de Deus. Soberania de Deus é a vontade soberana de Deus. É dizer que Deus é soberano, que tudo que Ele faz, Ele não precisa perguntar para ninguém, nem pedir permissão para ninguém. Ok? Deus está no controle de todas as coisas, de tudo o que acontece. E aí onde nós precisamos compreender, porque se Deus está no controle de tudo o que acontece, por que o mal existe, por que acontece tanta coisa ruim, por que tem tanta gente que sofre? Né? Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, a soberania de Deus e o sofrimento. E vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim, Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que nos será, ou que a nós, ou em nós, será revelada. Amém? Considero que os nossos sofrimentos atuais. Então, Paulo está falando ao povo de Deus e ele está dizendo, há sofrimentos, existem sofrimentos, existe o sofrimento. Não, falar sobre um Deus que é soberano, que domina sobre todas as coisas e que faz a sua vontade, não é uma ideia muito popular hoje. Né? Porque passa a ideia de um Deus ditador, um Deus que faz o que quer, do jeito que quer, e que não dá liberdade ao homem. Aliás, se você ler esse texto, justamente essa foi a estratégia de Satanás lá em Gênesis. Tratar de passar ao homem a ideia de que Deus estava privando o homem da liberdade, do conhecimento, da capacidade de conhecer. Deus estava limitando a sua capacidade de conhecer e entender. E é assim
Até o dia de hoje, na verdade, o diabo passa uma ideia de que o cristianismo, que seguir a Cristo é privação de liberdade. Quando nós sabemos que não é assim, amém? Então, irmãos, a pergunta é, e nós vamos entender isso, porque as pessoas hoje, o que elas querem é um Deus manipulável. Um Deus que se pode manipular, um Deus que faça as nossas vontades e um Deus que esteja disposto a suprir todas as nossas necessidades. Deus que está obrigado a fazer o que queremos e está obrigado a suprir o que nós necessitamos. E nós sabemos que não é assim, sim ou não, irmãos? Deus não está obrigado a fazer nada, a dar-nos nada, a suprir nada. Quando Ele o faz, Ele faz por sua graça, misericórdia e amor e bondade. Então, a pergunta é, se Deus é soberano e tem tudo sob controle, se Deus é bom, se Deus é perfeito, por que Ele permite o sofrimento? Porque se Deus é justo, por que as pessoas sofrem? Por que as crianças sofrem? Por que as pessoas morrem? Porque as pessoas às vezes morrem de forma trágica, como aconteceu aqui no Amazonas, crianças que morreram afogadas porque virou um barco. E é triste ver aquelas crianças pequenas sendo tiradas, mortas no braço. Por isso, se Deus é bom, por que todas essas coisas acontecem? Então, agora você precisa entender que esse problema do sofrimento humano, é a arma mais poderosa do ateísmo. É a arma mais poderosa do ateísmo contra a fé cristã. Sem dúvida nenhuma, esse argumento, ele é o mais usado para justificar a descrença em Deus. Por que eu vou querer um Deus que diz que é Deus de amor e as pessoas sofrem? E as pessoas morrem de doenças, morrem de pragas, de morte matada e morte morrida, sei lá. Se Deus é todo poderoso, e Deus realmente ama o homem, por que Ele não impede as guerras? Por que Ele não impede a fome? Por que Ele não impede as doenças e o sofrimento humano? Essas são as perguntas e os argumentos que nos rodeiam, sim ou não? Constantemente, em todo lugar. Irmãos, esse ataque é um ataque contra a natureza e o caráter de Deus. É o espírito ateísta que quer ver Deus morto, que quer ver Deus destruído. É um espírito que quer fazer com que denegrir a imagem, a bondade e a fidelidade de Deus. Então, crer na soberania de Deus é muito importante para nós. E eu quero dizer para você que nós vamos chegar no fim dessa pregação e você vai crer num Deus que é bom e fiel. Mesmo que você nesse momento esteja sofrendo. Nós não vamos conseguir falar plenamente sobre esse tema, porque esse tema ele tem um aspecto teológico. Mas nós vamos tratar com o aspecto prático da soberania de Deus. Nós temos um mês para exaltar o Deus soberano, o soberano Deus. E vamos começar entendendo por que amamos um Deus bom e sofremos. Por quê? Em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus não muda. Diga para quem está ao seu lado, Deus não muda. Deus não muda. Deus é imutável. Deus é imudável. Deus não muda. A Bíblia afirma, quando Deus se apresentou a Moisés e diz, você vai ao faraó, e você vai dizer a faraó que eu vou tirar o meu povo do Egito. Moisés disse, mas tá bom, mas eu vou dizer para os egípcios, quem foi que me mandou? Aí Deus disse assim, você diz para eles que o eu sou, está mandando você. E eu sou o que sou. Isso está em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu sou o que sou. O que quer dizer com isso?
que Deus não muda, nunca. Deus não muda, Deus não mudou, Deus nunca vai mudar. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é Deus sobre toda a terra, Ele não tem começo nem fim, e Ele não muda. Ele é o que é sempre, nunca vai mudar, por causa nenhuma, por razão nenhuma. Deus é Deus e Deus não muda. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Então, quando nós vemos isso, nós entendemos que Ele é, então, o padrão pelo qual todas as coisas são julgadas. Todas as coisas. Não a minha avaliação, não a minha percepção. Deus não faz nada a partir de mim. Tudo que Deus faz é a partir dEle. O caráter santo de Deus se manifesta em tudo aquilo que Ele faz. O caráter bom de Deus se manifesta em tudo aquilo que Ele faz. Deus é imutável. Imutável quer dizer, não está sujeito à mudança. Ele é permanente, não muda nunca. Aí, irmãos, nós vamos, e isso é maravilhoso, a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Isso quer dizer, Jesus é o mesmo. O que quer dizer isso? Ele não muda. Ora, se Deus, que é Deus, não muda, se Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente e não muda, então Jesus é Deus. Mas não terminamos aqui. O mais importante é nós entendermos algo, que se somente Deus é imutável, ninguém mais, e Jesus também não muda, Jesus é Deus, então nós devemos confiar também que as suas palavras, suas intenções, seus propósitos, seus planos também não mudam. Foi Jesus quem disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. O que está dizendo Jesus? Se eu não mudo, aquilo que eu falo também não vai mudar. Aquilo que eu digo, as minhas palavras não mudam nunca. Então, meus irmãos, a imutabilidade de Deus está intimamente relacionada com a imutabilidade da sua palavra. Se Deus não muda, se Deus é imutável, a sua palavra também é. O que significa que a palavra de Deus nunca está desatualizada. Passam os tempos, passam as culturas, passam as ideologias, passam os pensamentos humanos, as ideias, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Ela nunca estará desatualizada. Não se pode, nunca vai ser adaptada a nenhuma cultura, nunca vai ser adaptada a qualquer pensamento, ela nunca vai ser adaptada a qualquer costume, ideia ou ideologia. A palavra de Deus está por cima de todas as coisas, porque assim como Deus, ela é imutável. Então, meus irmãos, não há nenhuma promessa na Bíblia. E aí, aqui está um argumento poderoso para nós. Porque eu estou tratando de dizer para vocês que a palavra de Deus é fiel, é como Deus, ela é imutável, ela não muda. E não há, na Bíblia, não há nenhuma promessa de que Deus vai nos poupar do sofrimento. A promessa de que Deus vai nos livrar do sofrimento. Há promessas de que Deus vai estar conosco no sofrimento, mas não há nenhuma promessa de que Deus vai nos poupar do sofrimento.
Então essa ideia, não sofras mais, não pare de sofrer, venha para Cristo e nunca mais sofrer, isso não existe, irmão. Isso é um apelo a uma necessidade humana que eu já vou explicar já. Isso é um apelo a uma necessidade humana. Por quê? Porque não existe vida cristã sem dor. Vou repetir, não existe vida cristã sem dor. Agora, no sofrimento, não é a dor que é o nosso maior problema. Não é. Eu vou dizer qual é o maior problema do sofrimento. O sofrimento não é tanto a dor. O sofrimento é a falta, é não ter, é ter necessidade. Esse é o maior sofrimento que o homem passa. Nós tivemos hoje pela manhã o testemunho de um irmão nosso, o Rodrigo. Eu sou ótimo para nomes, irmãos. Continuo sendo igual. Nesse aspecto, eu não mudo. Eu sempre troco os nomes. Teve gente aqui que no casamento já sofreu comigo. Eu troquei o nome dela pelo dele e o dele pelo dela. Eu coloquei o nome dele nela e o nome dela nele. Eu já fiz isso. Mas como Deus é bom e o povo me ama, perdoa, né, irmão? O problema é que fica gravado, né? Esse é o problema. Mas a questão é interessante. Ele deu o testemunho dele, ele ficou internado, ele teve um problema terrível, atacou os pulmões, aí teve uma ameaça de uma bactéria mortal, amputação das pernas, deu uma coisa assim terrível. Foi terrível, foi um negócio, um jovem. E nós, como igreja, estivemos orando por ele, oramos, os pastores foram orar, e nós, inclusive, até o pastor Marcelo estava me contando, foi por eles que eles foram orar lá, não foi por ele. Que você foi orar no hospital, e tinha algumas pessoas no quarto também, e eles oraram, e hoje pela manhã tinha uma pessoa que estava lá, estava aqui no culto hoje pela manhã. Então, como Deus faz as coisas, né? Provavelmente tudo isso para ganhar essa vida para Cristo. Bom, se tiver que doer para ganhar uma vida para Cristo, irmão, não toma remédio, deixa doer. Então, eu espero que não precise doer, né? Quem sabe, às vezes, aqui vem um pensamento para nós, você pensar. Quem sabe, muitas vezes, Deus vai fazer doer para você falar de Jesus. Porque talvez é o único jeito que alguém fale de Jesus. Sentindo dor, né, irmão? Tomara que você... Então, não espere sentir dor. Vai falar de Jesus antes que a dor venha. Então, esse jovem, no testemunho dele, me chamou a atenção o seguinte. Que ele disse que sentia muita dor. Mas a maior preocupação que ele tinha, que eu percebi no testemunho, era com a sua esposa e com a sua filha. De que porque ele estava no hospital internado, de que faltasse o alimento, que faltasse o cuidado, ele estava preocupado com a sua família. Isso talvez estava doendo mais do que a dor que ele estava sentindo no seu corpo. E a questão do sofrimento tem a ver com isso. E sabe de uma coisa? Eu li uma frase que diz assim, Deus teve um filho na terra, sem pecado. Mas não teve nenhum sem sofrimento. Porque até Jesus sofreu. E às vezes nós não queremos sofrer, né, irmão? Jesus sofreu e nós estamos querendo fugir do sofrimento. Dito isso, nós podemos compreender então que Deus transforma as situações adversas, os problemas, as lutas, para o nosso bem. Para o nosso bem. Muitas vezes é necessário. Então, não queremos sofrer, mas muitas vezes o sofrimento, ele é necessário, porque Deus quer manifestar a sua glória. Porque Deus quer transformar algo em nossas vidas, porque Deus está trabalhando conosco. Essa verdade, irmãos, não está em nenhum livro, nenhum manual de teologia, não está em nenhum lugar, mas está na Bíblia. Esta verdade prática de que Deus está no controle de todas as coisas, e isso é soberania, que Deus vê e Deus sabe todas as coisas. Salmo 84, versículos 5 e 6. Aqui tem um princípio muito interessante, que eu quero que você veja. Salmo 84, versículos 5 e 6. Diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Dependendo da tradução, o vale de Baca é chamado vale de lágrimas,
vale das lamentações ou vale árido. Baca significa lágrimas ou choro. O mais interessante é que os versículos seguintes, depois você lê Salmo 84, os versículos seguintes, eles dizem que no vale de Baca, que era uma passagem obrigatória para aqueles que iam para Jerusalém, era passagem obrigatória para aqueles que viajavam até Jerusalém, que pretendiam chegar a Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Interessante, que para chegar a um lugar de paz, você tem que passar a um lugar de lágrimas, de choro e de pranto. Quantos sabem que na nossa vida, em muitos momentos difíceis que passamos, em algum momento nós encontramos o livramento, e onde havia dor, sofrimento, nós encontramos paz, alegria. Amém, irmãos? Nós encontramos propósito de Deus em nossas vidas. Então, o vale de Baca, no vale de lágrimas e de choro, diz o texto, você pode ler depois, que muitos encontraram força. Muitos encontraram força. Era um lugar, esse lugar pelo qual passavam aqueles que iam para Jerusalém, lugar de paz, era um lugar de pranto, de choro, um lugar árido, difícil, mas era um lugar que fortalecia as pessoas. E sabe o que é o mais interessante? O mais interessante é que muitos que passavam no Vale de Baca sofriam, porque tinham tanta sede, tanta necessidade, que eles cavavam buracos tentando encontrar água. Mas não encontravam, iam embora morrendo de sede, morrendo de fome, sofrendo. Eles iam embora e deixavam aqueles buracos. Mas em algum momento, diz na primavera principalmente, chovia. E as chuvas enchiam esses buracos de água. E eles se tornavam cisternas. E aqueles que vinham depois, quando eles passavam pelo Vale de Baca, eles encontravam água. Isso quer dizer o que, irmãos? Que o nosso sofrimento não é sem propósito. Podemos sofrer, passar momentos difíceis, mas em todos eles Deus tem um propósito. E um desses propósitos é que alguém seja abençoado. Que alguém conheça o amor e a provisão de Deus nas suas vidas. Que alguém conheça o propósito de Deus na sua vida. Entende? Tudo que acontece em nossas vidas, Deus está no controle. Deus sabe, na sua soberania Deus conhece e Ele permite porque Ele tem um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. O exemplo que eu nem tenho isso anotado, mas o exemplo que eu dei hoje pela manhã. Jesus chega aos seus discípulos, já era tarde, já estava anoitecendo, já era quase noite. Jesus pega seus discípulos e diz assim: entrem no barco e atravessem o mar. Atravessem para o outro lado. E a ideia que dá, principalmente Lucas, é que os discípulos resistiram um pouco. Porque eles eram pescadores e eles sabiam que aquele mar, certa hora da noite, soprava um vento do norte, vinha um vento e levantava as ondas e ameaçava, e gente já tinha se afogado por causa disso. Eles sabiam, eles eram profissionais, alguns deles eram pescadores. Mas diz o texto que Jesus insistiu, Jesus ordenou, Jesus mandou. E eles obedeceram, pegaram os remos e foram embora. E diz o texto que Jesus subiu ao monte para orar. Preste atenção nisso. Aí de repente eles estão remando, vem o vento. E as ondas começam a se levantar. E o barco está quase virando. E eles começaram a gritar, assustados, com medo. Agora a pergunta que eu te digo, eles passaram por um momento difícil. Eles pensaram que iam morrer. Agora a pergunta que eu te faço é: quem mandou eles para lá? O diabo? Quem foi que mandou eles para lá? Quem foi? Não tenha medo de dizer não, foi Jesus, irmão. Foi Jesus que mandou eles para essa situação. Não foi o diabo. A gente culpa o diabo para tudo, né, irmão? Né, o diabo, outro dia um pastor estava pregando e disse que o diabo tem costa larga, né? Tudo é o diabo. É o diabo, é o diabo. A gente faz a coisa errada, a gente faz bobagem, a gente apronta e põe a culpa no diabo.
né? Outro dia eu estava vendo uma revista e tinha uma ilustração do diabo sentado na calçada chorando. Aí chegou o menino e perguntou: o que está acontecendo? Ele falou: tudo eu, tudo eu, tudo eu. Você precisa entender uma coisa, que o diabo ele não faz, ele se aproveita. Toma cuidado. Porque, mesmo que não seja ele, mas você, por causa do pecado, desobediência, você apronta, o diabo vai aproveitar isso. Ele vai usar isso para... E alguns não dão nem trabalho para o diabo, irmão. Não é? Não dá nem um trabalho para ele. A gente já deixa de bandeja, ele só vem, pega e apronta. Toma cuidado. Então, Jesus mandou aqueles discípulos para aquela situação. Mas diz o texto que Jesus estava lá no monte orando e ele via, provavelmente ele estava no alto, e ele via que os discípulos estavam sofrendo, que os discípulos estavam tentando remar, que eles estavam apavorados, assustados, vamos morrer, vamos morrer. Ele via e ele intercedia. É isso que ele está fazendo por nós hoje, irmãos. Sabe qual é o ministério de Jesus hoje? Ele está intercedendo por nós. Então deixa eu dizer uma coisa, ele está vendo. Ele estava vendo. E aí num dado momento, ele desceu do monte e andando sobre as águas chegou até onde estava o barco. E ele disse: não temam, sou eu estou aqui. Irmãos, essa é a soberania de Deus. Ele está vendo, mas ele vai chegar em algum momento e vai trazer o livramento. Amém? Isso é muito importante nós entendemos, porque isso nos mostra que nas situações adversas, Deus está presente, Deus está vendo e Deus tem um propósito. Aí nós vamos a outro ponto. Mesmo que as situações difíceis demorem a passar, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém? Mesmo que estejamos passando por uma dificuldade, por lutas, por batalhas e guerras, enfermidades, doenças, Deus continua sendo Deus. E alguém que entendia bem isso foi o profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: mesmo, que interessante, mesmo, não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava falando sobre o verdadeiro motivo do sofrimento. Não é nenhuma dor, não é nenhuma doença, é a falta. Porque o que ele menciona aqui são os alimentos básicos daquele tempo. Era a vida das pessoas, era o que elas comiam, o que elas se alimentavam. E ele diz, mesmo faltando tudo isso, mesmo faltando tudo o que eu preciso, o que eu necessito, mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é um desafio para nós. Isso é soberania de Deus. Esse é o Deus que você precisa crer nele. Aí eu descobri essas coisas, irmãos, que as pessoas sofrem mais por aquilo que falta para elas do que pela dor que elas sentem. Por isso Jesus, lá em Mateus capítulo 6, assim, por que vocês estão preocupados pelo que vocês vão comer, beber, vestir? Porque Jesus ataca essa área. Por quê? Porque Jesus não diz, por que vocês estão preocupados porque você tem um câncer, uma diabetes ou não sei o que, não sei o que. Ele não diz isso. Ele diz, por que vocês estão preocupados, sobrecarregados, desesperados pelo que vocês necessitam? Olha para as aves dos céus, olha para as flores do campo. Elas têm tudo, elas têm seus ninhos, elas se vestem gloriosamente. Se eu cuido delas, e quanto mais de você, e não se preocupe pelo dia de amanhã, pelo que você vai comer, beber. Ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou soberano, eu conheço as suas necessidades. Ele diz, eu sei que vocês precisam de tudo isso. Oh, aleluia! E eu, irmãos, eu posso dizer isso plenamente para você.
Porque um dia eu deixei tudo. Eu e minha esposa deixamos trabalho, deixamos emprego, bons empregos, ganhava bem, deixamos tudo, deixamos nossa casa, nossos móveis, vendemos todos, móveis que nós compramos, que nós amamos, nosso carro, vendemos tudo, deixamos trabalho, deixamos cartão de crédito, deixamos tudo pago, graças a Deus. Né? Deixamos tudo pago. E fomos embora para servir ao Senhor. Fomos servir ao Senhor. Eu me lembro, você estava falando, sempre que fala sobre essas moedas da viúva, dessa senhora, dessa pobre mulher, eu me lembro muito bem. Eu contava isso, creio até para os homens ontem, né? Eu dizia, quando acabou todo o nosso dinheiro, e eu fiquei com as moedas na mão, nós fomos para um seminário de missões, e tinha um missionário da África ministrando, e no final pediram uma oferta. E aí eu disse para ela, olha, aqui eu tenho, essas moedas são as últimas que nós temos. Ela estava grávida, né? E nós tínhamos que pegar o ônibus para ir embora para casa. Eu disse para ela, é tudo que eu tenho, nós não temos mais nada. E eu disse, eu levo lá, ela disse, leva. Eu falei, mas depois você vai ter que ir a pé comigo, nós vamos ter que ir a pé para casa. Não tem problema, a gente vai andando, tá bom. Eu peguei as moedas, segurei na minha mão. Fui lá, tinha um cesto comprido assim. Fui lá, nunca me esqueço, porque, irmãos, essas coisas a gente não esquece, porque elas fazem parte da vida da gente. Aí eu fui lá naquele cesto, e eu falei, não vou jogar moeda, porque se fizer barulho, todo mundo vai saber que eu estou dando moeda. Eu fui lá e enfiei a mão, lá no fundo. Assim, lá no fundo e soltei, para não fazer barulho. Aí eu volto. Quando eu volto, ela está chorando. E ela tem um envelope na mão. E ela diz, enquanto você foi lá colocar essas moedas, alguém veio aqui e deu uma oferta para nós. Falei, meu Deus, o Senhor foi rápido demais. Nem o Sedex 10 foi mais rápido que ele. Eu fui lá, levei as moedas, coloquei lá. Quando eu voltei, Deus já tinha provido 100 vezes mais para nós. Agora escute bem. A pergunta que eu faço, e aí fica a dúvida. Será que se eu não tivesse feito isso... Eu gostaria de saber rir como o pastor Joiadas, né? Eu não consigo. Nunca consegui, irmão. Nem na melhor piada do mundo eu consigo rir como ele, né? Eu gostaria de perguntar, e a dúvida vai ficar até que eu possa perguntar para o Senhor lá na glória, né? Aí, eu perguntar, Senhor, se eu não tivesse feito isso, será que eu teria tido essa provisão? Talvez. Porque a gente nunca pode dizer o que Deus faz ou não faz, né, irmãos? Mas talvez, se eu não tivesse feito isso, eu não teria tido a provisão. Porque foi um ato de fé. Fui lá no meu lugar, coloquei, vamos a pé, vamos pagar o preço. Vai doer o pé, vai doer a perna. Vai doer ou não vai doer? Vai, mas nós vamos enfrentar, vamos embora. A gente deixa e nós vamos embora, nós vamos caminhando. Glória a Deus, vamos caminhando e glorificando ao Senhor. Mas sabe de uma coisa? Quando nós voltamos, tinha 100 vezes mais. Isso é Deus. Essa é a soberania de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que Deus estava vendo, Deus estava olhando. Nas nossas mínimas, mais simples atitudes, Deus, Ele vê, e aí é onde Deus age, quando Ele vê nosso coração. Era tudo que nós tínhamos, e nós vamos entregar para a obra de Deus. Então, meus irmãos, mesmo que as situações não mudem e faltem as coisas, Ele continua sendo o motivo da nossa alegria. Esse ano, nós estamos comemorando 500 anos da Reforma. Martinho Lutero escreveu um hino, talvez um dos hinos mais lindos. Inclusive eu disse hoje pela manhã que Sebastian Bach, o grande compositor, ele compôs uma das suas composições lá, não sei como chama, né? Ele compôs baseado nesse hino de Martinho Lutero, que se chama Castelo Forte. Não sei quando vocês já ouviram, irmãos, é lindo demais. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Esse hino foi considerado o hino da Reforma. Ele foi chamado a Marselhesa
da Reforma, se referindo ao hino nacional da França, que é um dos mais bonitos do mundo, né? Né? Nós sabemos que o mais bonito é o brasileiro. Mas tudo bem, a gente perdoa eles, né, irmãos? Mas a verdade é, Lutero escreveu esse hino debaixo de uma pressão terrível, porque por causa da reforma, ele estava sendo ameaçado de ser queimado na fogueira como herege. Ele estava sendo perseguido. Em alguns momentos, Martinho Lutero teve que se esconder, e foi no exílio, escondido, que ele traduziu o livro, a carta de Paulo aos Romanos. Mas também havia uma grande tristeza no coração de Martinho Lutero, porque ele ouvia constantemente que homens, mulheres, principalmente jovens, estavam morrendo, porque eles estavam vivendo, porque eles estavam crendo nos ensinamentos da reforma. E eles estavam sendo mortos como hereges também. E ele estava sentindo muita dor por causa disso, muito sofrimento. E a última estrofe do hino, Castelo Forte, diz assim: se Deus, o verbo, ficará, sabemos com certeza, nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bem, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Que maravilha é isso, né? Realmente, irmãos, isso não é masoquismo, isso é esperança, isso é confiança, isso é certeza absoluta no Deus soberano, que conhece, que sabe todas as coisas, nesse Deus de amor, de misericórdia. Então, irmãos, não é no sofrimento que nós temos que nos preocupar. Eu creio que nós temos que nos preocupar e ficar atentos quando está tudo bem. Por isso Paulo diz assim: aquele que está em pé. O que ele está querendo dizer com isso? Aquele que está tudo bem, não tem problema nenhum, está tudo certo, tudo maravilhoso, cuidado! Porque esse é que pode cair, porque só cai quem está em pé, né, irmão? Então, o cuidado que temos que ter é quando tudo está bem. Aliás, vocês lembram daquele antigo ditado que nós tínhamos? Tem por aí ainda, né? Diz assim: quem não vem a Deus pelo amor, vem pela dor. Eu até hoje, nesses 30 anos que eu estou pregando a palavra, eu gostaria de conhecer alguém que veio pelo amor. Alguém que diz assim: olha, estava tudo bem na minha vida, eu tinha muito dinheiro, estava cheio de saúde, estava tudo bem, estava feliz, andando de carro zero. Aí eu pensei, eu preciso de Deus. Você conhece alguém assim, irmão? Eu não conheci até hoje. Eu só conheço gente que estava sofrendo, padecendo, sim ou não? Gente que estava mal, lutas, dificuldades, e disse: preciso de Deus na minha vida. Então dizer que alguém veio pelo amor é complicado, porque eu nunca vi. Eu só vi gente que chegou como eu, né, irmãos? Que eu fui criado no Evangelho, meu pai pastor, meu avô pastor, e nós fomos criados no Evangelho, mas eu me afastei da igreja por 3 anos. E quando eu voltei assim. Voltei me arrastando, né? Entrei pelas portas da igreja me arrastando assim. E Deus fez, e Deus permitiu, porque Ele me amava. E Ele falou: meu filho, você não vai do jeito que você está, você não vai não. Você vai, eu vou te humilhar, vou te jogar lá no chão e depois você vai se arrastando. Aquele filho pródigo, eu creio que ele chegou de volta para casa com medo, preocupado. Sim ou não, irmãos? Ele chegou se arrastando, literalmente. Ele não tinha nada, chegou aos trapos em casa, mas o pai o recebeu com amor. Né? Então, realmente não é masoquismo, não é coisa de gente que gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Quem quer sofrer? Ninguém. Mas a gente vai sofrer e nós vamos aprender a ter alegria no meio do sofrimento. Por quê? Porque é o sofrimento que nos traz esperança, é o sofrimento que nos dá certeza de um Deus que nos ama e tem o melhor para nós. O que eu posso te dizer, irmãos, é que podemos ter
em tempos assim, nós podemos ter alegria. Por quê? Porque a Bíblia diz que em nossa vida, a tribulação na nossa vida produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Só um cristão pode crer assim. Porque é possível enfrentar o sofrimento com alegria? Porque a gente muitas vezes quer se livrar do sofrimento? Porque muitas vezes queremos sair do sofrimento? Se muitas vezes é o sofrimento que nos ensina, que nos capacita, que enche a nossa fé. Para que nós queremos fé? Se você ora assim, Senhor, me dá fé, eu quero ter mais fé. Não ora assim, irmão. Porque você está dizendo para Deus que você quer fé, para quê? Deus vai te dar fé, mas Ele também vai te dar todas as condições para você exercer essa fé. E que condições são essas que Deus vai te permitir na tua vida para você exercer fé? Abundância, riqueza? Não. Quando você ora, Senhor, eu quero mais fé, você está dizendo, Senhor, eu quero problema também. Literalmente, irmão. Né? Por isso, muitas vezes, Jesus diz, por que vocês estão pedindo fé? Porque Deus está trabalhando, irmãos, para produzir em nós algo extraordinário. Porque Deus permite o sofrimento em nossa vida, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida. Deus está produzindo algo maravilhoso em nós. Amém? Deus está produzindo algo maravilhoso em nós. Um dos livros mais fantásticos que eu já li, eu posso recomendar para você, é o livro de um senhor chamado Ron Meyer. Ele diz, Deus trabalha no turno da noite. É o título do livro. Deus trabalha no turno da noite. Esse livro fala justamente sobre a soberania de Deus. Ele fala que Deus sempre, sempre, sempre está vendo. Que Deus nunca deixa de nos ver. Deus nunca dá as costas para nós. Ele sempre está vendo. Diga quem está ao seu lado. Ele está vendo. Está com problema, com luta, dificuldade, batalha. Deus está vendo. Ele trabalha constantemente. Nós estamos dormindo, deitados dormindo, descansando, cansados, às vezes atribulados, ou como eu, não agora, mas antigamente, como eu que se tinha um probleminha assim, já não podia dormir. Hoje pela manhã eu falava isso, eu tinha um probleminha assim, não conseguia dormir. Eu ficava virando para lá, virando para cá, virando para lá. Se alguém falava que não gostava de mim, eu quase morria. Se alguém falava que ia embora da igreja, eu quase me matava. Mas como bom sanguíneo, sou exagerado também. Não sou evangelástico, sou exagerado. Então, eu ficava muito mal, eu chorava, eu ficava sem dormir. Senhor, o que eu fiz? O que está acontecendo? Senhor, por que eu fiz? Senhor. Eu ficava e virava para lá, e virava para cá, e às vezes amanhecia assim. Né? Hoje, irmão, o sofrimento endurece, fortalece a gente. Sabia? Sabia que o boxeador mais forte é aquele que mais apanha no treinamento? Você sabia que o treinamento, por exemplo, para alguém boxear, é um treinamento difícil, duro, terrível, terrível. Para às vezes uma luta de 5 minutos. O treinamento é muito mais extenso. Deus nos está treinando, irmãos. E às vezes o treinamento dói, machuca. Deus está te treinando. Está doendo, irmão? Deus está te treinando. Quando alguém vem, não tem problema. Irmão, está doendo, Deus está treinando a sua vida para algo maravilhoso, para algo glorioso. Deus está treinando a tua vida para uma grande vitória, para uma grande conquista, meu irmão. Deus está treinando você para ser mais do que vencedor. O vencedor é aquele que corre e ganha o troféu. Você é aquele que tem um Deus que corre por você e você está lá no fim e recebe o troféu. Então, esses dias eu dizia, hoje pela manhã eu disse aos irmãos, que muita gente quer ser como Moisés, né, irmão?
Moisés foi um homem poderoso, Moisés abriu o mar vermelho, Moisés todo mundo atravessou, Moisés, como Deus usou Moisés, Moisés foi um servo tremendo e poderoso de Deus, guiou todo o povo de Deus, viu milagres tremendos, todo mundo quer ser como Moisés, o grande libertador. Outros querem ser como Davi, um matador de gigante, eu sou como Davi, um matador de gigante, é comigo mesmo, vamos lá. Outros querem ser como Daniel, depois da cova dos leões, né? Querem ser como Daniel, um homem sábio, cheio de sabedoria. Eu falei ontem aos homens que estavam aqui. Aos homens que estavam aqui ontem à noite. Eu falei sobre uma vida sem concessões, baseado na vida de Daniel. E eu disse, uma das coisas que eu disse aí, o que eu disse? Não sei mais o que eu disse. Que todo mundo quer ser como Daniel. Daniel era cheio de sabedoria, era inteligente, recebeu sabedoria de Deus, conhecia toda a ciência. Todo mundo quer ser como Daniel, um homem tremendo de Deus. Aí, eu pergunto, ninguém quer ser como Estevão. Por que será que ninguém quer ser como Estevão? Quem foi Estevão? Atos capítulo 7, depois você lê lá. Estevão morreu apedrejado por causa da sua fé. A coisa mais importante que Estevão fez foi ser apedrejado. Essa foi a coisa mais importante que ele fez. Moisés abriu o Mar Vermelho, Davi construiu um templo para Deus, foi um grande rei, Daniel foi um grande profeta, e Estevão foi apedrejado. Só que, no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, diz o texto, no momento, imagina ser apedrejado, irmão, deve doer, sim ou não? Imagina uma pedra pegando a sua cabeça, uma pedra grande esmagando sua cabeça, jorrando sangue para todo lado. É sofrimento ou não é? Mas diz a Bíblia que no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Isso quer dizer que o Senhor estava vendo? Sim, estava vendo. E nós não estamos querendo sofrer. Né, irmãos? Deus não quer que o seu coração se endureça. Ele quer que o seu coração se derreta. Ele quer que o seu coração se derrame diante dele. Se você está sofrendo por um erro seu, irmão, passa a luta. Se você pecou, se você errou, se você mentiu, se você enganou, está sofrendo por causa do seu erro, você vai ter que passar por isso e aprender. E Deus vai permitir que você passe. Se você está sofrendo pelo amor a Deus, pela fidelidade a Deus, o Senhor está contigo do mesmo jeito. Ele está contigo de uma forma, Ele está contigo da outra forma. Então, irmãos, sua mão sempre estará sobre nós. Sempre estará sobre a sua vida. O salmista diz assim no Salmo 63, 8. Salmo 63, 8. A minha alma apega-se a ti e a tua mão direita me sustenta. Sua mão nos guia. Quando a gente perde o rumo, perde a direção, né, irmãos? Eu dava o exemplo da minha filha hoje pela manhã. Que a minha filha, irmãos, que vai me dar uma neta. Minha filha está grávida, vai me dar uma neta. A Júlia está vindo, você é avô. Tão jovem, né, irmãos? E eu brinco assim, o problema maior de ser avô é que agora eu vou dormir com uma avó. A avó mais linda do mundo, né, irmãos? Essa que é a verdade. Eu sei que todo mundo queria ter uma avó assim. Mas ela é minha, essa avó é minha, hein? Então, irmãos, a minha filha, quando era pequena, ela era muito independente. Era um problema. Quando ela era pequenininha, ela já queria comer sozinha, tomar banho sozinha, queria fazer tudo sozinha. Ela já sabia fazer tudo, parecia adolescente. Sabia fazer tudo. Aí a gente saía, ela não queria andar de mão dada de jeito nenhum. Era uma briga. Aí, às vezes, a gente deixava e ficava olhando e acompanhando e tal. Outras vezes, quando a gente sabia que havia perigo, ela não queria, a gente segurava na força. Ela tentava sair, e a gente aqui, vai ficar aqui. E às vezes é o que Deus faz com a gente, irmão.
Deus pega na tua mão, você está querendo ir para lá, e Deus sabe que se você for para lá, você vai se arrebentar, você vai se perder, aí Ele segura, você esperneia, grita, acha ruim, mas Ele te segura na mão, e Ele te leva para o outro lado, porque Ele é Deus na sua vida, e Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes nós não gostamos não, nós não queremos não, mas Deus faz isso, Ele pega na tua mão e te leva para onde você não quer, porque Ele sabe que se você for para onde você quer, você vai se perder. Então, meus amados irmãos, Deus segura mesmo, e Ele às vezes vai fazer isso na sua vida, entende? Pode chegar um momento que Deus já confia tanto em você, que você não precisa mais disso, né? Como o dia que eu saí com meu filho já, o André, adulto já, saí com ele, um jovenzinho, já saí com ele, e nós fomos atravessar a rua, e instintivamente eu estendi a mão para pegar na mão dele, ele falou, ei pai, pera lá, né? Pera lá. Instintivamente eu fui pegar na mão dele, ele já é um homem, ele disse, epa, pai, sou eu. Né? Ele quis dizer, eu já sou homem, né? Fica tranquilo, eu não vou fazer bobagem mais. Tal. Vai chegar um momento que a gente também vai poder dizer isso para Deus, não, Senhor, confia em mim, Senhor, eu estou firme na rocha, eu não vou me perder, eu estou contigo, meu Deus, aonde o Senhor for eu vou, nunca vou te deixar, nunca vou me desviar da tua presença. Aleluia! Então, Salmo 139, 9 e 10, um dos salmos mais lindos da Bíblia. É um salmo da soberania de Deus esse salmo, irmão. Porque ele diz assim, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Aleluia. Aí eu termino com esse salmo poderoso. Salmos capítulo 40, do versículo 1 ao 3. Salmos 40, do versículo 1 ao 3. Que diz assim, coloquei toda a minha esperança. Qual, irmão? Toda a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ora, irmãos, e aí eu faço a mesma pergunta ao povo que estava aqui pela manhã. Porque aqui diz que a minha fé, a minha confiança no Senhor, mesmo nos momentos difíceis, é um testemunho para os outros. Diz, muitos vão confiar em Deus. Muitos saberão que Ele é Deus quando virem como eu confio no Senhor. Como eu amo ao Senhor. E a pergunta que eu faço é, se você como cristão, como alguém que diz que ama a Deus, vai lá com seus familiares lá que não são crentes, e eles sentam para beber, para comer churrasco e você bebe com eles, eu faço uma pergunta para você, que diferença você está fazendo? Hã? Que diferença você está fazendo? Nenhuma. Nenhuma. Aí eu tenho que falar sobre isso porque me pediram para falar sobre isso outra vez. A gente tem vivido hoje um tempo assim que as pessoas argumentam, né? E dizem assim, mas a Bíblia diz que a gente pode beber, só não pode se embriagar. Já ouviram isso, irmãos? Já ouviram? Então eu vou te dizer uma coisa importante, irmãos. O que é embriaguez? O Ministério da Saúde adverte. 0,05 miligramas por litro de álcool é embriaguez. Eles consideram embriaguez. Se você for soprar o bafômetro lá e der 0,06 ou 7, para a lei você já está embriagado. Isso é menos do que uma lata de cerveja. Aí deixa eu te dizer outra coisa. Aí você diz, não, mas eu bebo só uma lata. Ah, é? Sei. Tá bom, eu bebo 2. Ah, tá. Só 3. Deixa eu te dizer uma coisa. No Antigo Testamento, o Senhor,
O povo judeu não tinha restrição para beber. Eles podiam beber vinho. Embora que o vinho era um pouco diferente naquela época. Mas eles podiam beber vinho. Deus não proibia ao povo. Mas, você vai encontrar isso em Êxodo, você vai encontrar isso em Levítico. Ele diz, os sacerdotes, Arão e os seus filhos, estão proibidos de beber vinho e bebida forte. Por quê? Porque ontem eu falava isso aqui para os homens que estavam aqui ontem. Eu dizia para eles assim, que Deus espera de nós um padrão mais elevado do que dos outros. Sabia, irmãos? Deus espera de mim, de você, que dizemos que amamos a Deus, Ele espera um padrão mais elevado de nós, de obediência, de fidelidade, como Daniel. Todo mundo come isso, mas eu não quero comer isso. Eu não vou comer a comida da Babilônia e não vou tomar o vinho da Babilônia. Então é uma decisão. Aí, irmãos, o Deus é assim, os sacerdotes e os levitas, Arão e seus filhos, não podem beber vinho e não podem beber bebida forte. Aí você vai em Levítico e lá diz assim, os reis, aqueles que governam, os reis, não devem beber bebida, não devem tomar vinho e nem bebida forte. Por quê? Para que isso não afete o seu juízo, o seu julgamento. 0,05 uma latinha de cerveja, segundo, e isso é pesquisa, isso é científico, isso foi estudado, foi provado. Uma latinha de cerveja afeta o seu juízo, afeta o seu poder de decisão. Você pode dizer, eu não estou bêbado, mas você não sabe isso. Porque afeta áreas da sua vida que você não percebe. Isso é embriaguez. Aí Deus diz assim, aos reis, os reis não devem beber vinho nem bebida forte, para que isso não afete o seu poder de decisão, o seu poder de juízo. Aí, então são os sacerdotes e os reis. E você vai em Apocalipse capítulo 1 e diz assim, que Ele nos fez reis e sacerdotes. Se você precisa de mais argumento, né? Aí, Salmos diz assim, Ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra aí, se inclinar, é a palavra nata no hebraico, que significa, que mostra o quadro de uma criança puxando a calça do pai assim, né? A criança olhando para o pai, puxando a calça dele assim, aí o pai se ajoelha e diz assim, filho, estou aqui, o que você precisa? Vem aqui, está doendo? Não tem problema, vai passar, eu estou aqui. Aleluia. Esse é o significado da palavra nata. Um pai que se inclina para um filho, que puxa a sua calça para ouvir e dizer, filho, estou aqui, não tenha medo, o que você precisa? Se machucou, não tem problema, vai sarar, está doendo, vai passar, eu estou aqui, nada vai acontecer com você, eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus. Amém, irmãos? Amém. Por isso o salmista, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me consolam. O Senhor traz consolo no momento da tribulação, da luta, da dificuldade, porque Ele é Deus. Essa é a sua soberania. E nós precisamos ter um povo que se humilha, um povo que entende quem é Deus. Um povo que entende a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor, a sua misericórdia. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nosso lugar. Aleluia. Deus é bom, não é? Sua misericórdia, a sua fidelidade é eterna em nossas vidas. Deus não muda. Então, como Deus não muda, tudo que Ele fez em nossas vidas e tudo que Ele nos dá é eterno. E nessa noite tão preciosa, tão maravilhosa,
né? Eu não... A gente saiu daqui hoje pela manhã, a gente se reuniu com um casal, né? E estávamos trabalhando, depois fomos para casa, só deu tempo de dar uma... Eu tentei dar uma cochilada, quando eu comecei já estava na hora de ir embora. Mas eu estava tão feliz de estar aqui, irmãos, com vocês. Porque estar aqui é uma manifestação da bondade de Deus em nossa vida, da soberania de Deus, amém? Porque Deus é bom. E eu sei que há pessoas aqui que precisam. E como fizemos hoje pela manhã, nós vamos fazer a mesma coisa agora. Eu quero orar por aqueles irmãos, por aquelas pessoas, por aqueles que estão, de alguma maneira, estão sofrendo. Estão passando por um momento difícil na sua vida, na sua casa. Ou estão passando por um momento de tristeza, depressão, de tristeza, de preocupação. Estão passando por um momento de doença. E essa manhã foi muito especial. Nós oramos, e eu sei que Deus fez milagres aqui hoje, essa manhã. Havia pessoas doentes aqui, pessoas... Eu comecei a falar e já veio gente que nós sabemos que está sofrendo com alguma dor, com alguma necessidade. Então nós queremos orar por você hoje. Se você tem uma luta, uma batalha, uma necessidade, uma dor, nós vamos orar pela tua vida. E aí eu preciso que você venha até aqui para a gente orar por você. Mas vem rápido, irmão, não demora. Vem buscar a Deus. Teve gente que veio buscar pela sua família, pela sua casa. Então nós vamos orar hoje. Pode vir. Nós vamos orar pela tua vida, vamos orar para que Deus traga vitória. Para que o Senhor traga conquista, para que o Senhor te dê paz. Hoje você vai sair daqui hoje com paz na tua vida, com paz. Talvez a necessidade, né? Eu sei de um irmão que está muito triste, porque perdeu o emprego, e ele se desanimou, e ele está triste, mas vamos orar. Deus é poderoso, Deus está vendo, Deus conhece. Sabe, irmão, a maior preocupação nossa é com a necessidade. E o Senhor está dizendo para você hoje, você não vai passar necessidade, porque Deus cuida de você. Porque Deus vai suprir. Talvez o que pode acontecer é que você está demorando para conseguir um trabalho. Por quê? Porque Deus está provando sua fé. Deus está dizendo, eu vou te abençoar, mas eu quero esperar um pouco para ver se você continua confiando em mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Talvez você diga, está demorando para conseguir meu trabalho, Senhor, o que está acontecendo? E Deus está olhando, filho, eu te amo, você é importante para mim, mas eu estou provando um pouco a sua fé. Que você continue crendo. Sabe, eu quero te dizer, filho, e eu quero dizer isso para você, e quero dizer isso para você, meu irmão. O Senhor está falando contigo hoje. O Senhor está dizendo, eu estou provando tua fé, porque eu te amo. E eu quero que você saiba, nesse tempo difícil, que eu estou provendo na sua vida, que eu vou prover. Eu vou usar situações e pessoas que você nem imagina, para mostrar para você que eu sou Deus, que eu te amo e que eu cuido daqueles a quem eu amo. E o dia da glória, da bênção vai chegar, mas quando chegar, você vai saber que foi eu quem fiz. Aleluia. Vamos orar por esses irmãos queridos, vamos orar por este povo que está aqui, vamos orar pelas suas vidas, vamos orar, pedir que a bênção, a saúde, a graça, a misericórdia do Senhor venha sobre as suas vidas em nome de Jesus, que o medo vá embora, o temor vai embora, a doença vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, que venha a fé, a fortaleza, a graça sobre as suas vidas em nome de Jesus. Que todo medo, todo temor vá embora. Deus seja Deus na sua vida hoje. Deus vai ser Deus na tua vida hoje. Ele vai ser Deus na tua vida hoje. O medo vai embora, o temor vai embora, a tristeza vai embora. A glória do Senhor virá, a paz do Senhor virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua necessidade. Em nome de Jesus, continua crendo, continua confiando no Senhor. Continua colocando sua confiança em Deus. Continua
colocando tua confiança no Senhor, porque Ele é bom na tua vida, Ele é Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Continua confiando no Senhor, porque Ele é Deus na tua casa, Ele é o Deus que supra a necessidade, Ele é o Deus que traz paz, é o Deus que coloca em ordem todas as coisas, é o Deus que ordena a bênção, a alegria, a provisão. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Que essa noite seja para muitos um tempo da manifestação, Senhor, da tua bondade, da tua fidelidade, da tua provisão, da tua graça, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Sim, meu Deus. Obrigado, Jesus. Já orou pelo casal lá? Aleluia. Obrigado, Senhor. Tua presença, Senhor. Tu és tremendo. Tu és soberano. Traz paz ao coração do teu filho, Senhor. Que ele sinta paz no meio de um momento difícil, de dificuldades, lutas, que ele sinta a tua paz e que ele tenha certeza hoje, que ele saia daqui, Senhor, com a certeza no coração de que o Senhor é Deus sobre a sua vida, que o Senhor é Deus de restauração e que o Senhor restaurará aquilo que se perdeu, aquilo que foi deixado para trás, aquilo que foi renunciado. O Senhor é poderoso para restituir na vida dele a tua bênção. Traz a tua paz, traz a tua cura, traz a tua paz ao seu coração hoje, aleluia. Tua graça, tua bondade, inunde a sua vida, meu Pai, aleluia. Este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Aleluia. Sim, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Aleluia. Desta glória que tens, tu te importas comigo também. Aleluia. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Esse é um cântico antigo, mas muito lindo. Fala sobre a soberania de Deus. Tu és soberano sobre a terra. Sobre tudo tu és Senhor. Né, irmãos? E o que me amarra a Deus, é justamente isso, que Ele é um Deus tremendo, sobre a terra, sobre todas as coisas. Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus tremendo. Amém, irmãos? Então, nesse momento, nós vamos aproveitar esse tempo e vamos celebrar a ceia do Senhor. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, Jesus, nós não encontramos, Paulo está dando algumas instruções, porque o versículo final diz: quanto mais quando eu for lhes darei instruções. Paulo está dando algumas instruções com relação à prática da ceia.
aqui não diz quantas vezes nós devemos celebrar a ceia. Como nós somos, às vezes, muito místicos, né, irmãos? A gente sempre celebrou uma vez por mês, mas se nós pudéssemos celebrar a ceia todo domingo, nós deveríamos fazer. Não haveria problema nenhum. É que a nossa liturgia de culto, às vezes, não permite. Mas nós podemos fazer isso sempre. Porque diz assim, vocês façam isso todas as vezes que vocês se lembrarem de mim. Então a ceia é um memorial de amor, onde nós nos lembramos do sacrifício do amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora, deixa eu dizer outra coisa. Aí ele diz assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então, meus irmãos, eu preciso dar uma orientação aqui. Em primeiro lugar, que o que Paulo está dizendo é que você não deve participar da ceia do Senhor em pecado, em desobediência, em rebeldia. Agora, o que ele está dizendo é, examine você a si mesmo. Ninguém pode te examinar nesse momento. Ninguém pode dizer quem deve ou quem não deve participar da ceia, porque ele diz assim, examine o homem a si mesmo. É você quem tem a responsabilidade de examinar a tua vida e julgar você mesmo, para não ser julgado por ninguém. Então, quando você vai participar da ceia, você precisa ter esse cuidado. Agora, não se puna, não deixe de participar da ceia, porque você diz assim, esta semana eu pequei, não vou participar. Você está se punindo, não participando do corpo de sangue de Cristo? Não faça isso. O que você tem que fazer? Peça perdão ao Senhor agora, peça perdão, se arrependa do seu pecado, peça perdão. E eu pergunto para você, se você pedir perdão ao Senhor agora, quando é que Ele vai te perdoar? Amanhã, daqui 3 meses? Não, Ele vai perdoar agora. Então examina teu coração, peça perdão ao Senhor e participa da comunhão do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e bendito Pai, nós abençoamos esses elementos que representam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue e derramado por nós na cruz do Calvário. Senhor, que ao participarmos desse momento tão importante, deste memorial de amor poderoso, que esses elementos sejam verdadeira comida e verdadeira bebida para nós, Senhor. Que todos os benefícios da cruz do Calvário venham sobre nós, sejamos curados, libertos, transformados, Senhor. Saímos daqui cheios de Cristo em nossas vidas. Saímos daqui, Senhor, ressuscitados, transbordados da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos servir. Acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, pelo poder do teu sangue, em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor. Som da sua
Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, né, irmãos? Aleluia. Porque Ele vive, eu viverei. Isso é tremendo. E é importante nós entendermos isso, porque Jesus Cristo, embora tenha morrido na cruz do Calvário e tenha sido sepultado, ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive. Ele está vivo. E não somente isso, Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Em nossas vidas, e cada um de nós, Sua presença, Sua glória. Nós vamos embora daqui hoje, nós vamos sair daqui hoje, e Ele continua conosco. Ele não fica aqui. Ele está comigo, Ele está contigo. Ele vai chegar na tua casa contigo. Aleluia. Ele vai chegar e Ele está contigo. Talvez a situação não esteja fácil aí, mas quando você entrar, você diz, cheguei e o Senhor está comigo. Aleluia. E portanto, meus irmãos, isso torna este momento, ele não é um ritual. Por isso não precisamos fazer nada místico aqui agora. Entende? Porque isso é um ato simples de gratidão. Nosso coração precisa estar cheio de gratidão ao Senhor. Esse é um momento de um memorial de amor, de gratidão por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Por isso, irmãos, com muito amor no nosso coração e para a honra do nosso Senhor, para a sua honra e para a sua glória, comamos e bebamos. Obrigado, Senhor, aleluia. Junte-se com a sua família, nós vamos orar pela família neste momento. Pai bendito, Pai amado, nós oramos nesta noite pela família. Todas as famílias que estão aqui, Senhor, todas as famílias dos meus irmãos, nós pedimos a Tua bênção sobre essas casas, sobre esses lares que aqui estão, Senhor, hoje. E também, Senhor, aqueles que não estão aqui nesse momento, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que o Senhor agora os abençoe também, Senhor. Que o Senhor agora entre nesta casa, meu Pai. Envia seus anjos, Senhor, poderosos, anjos ministradores que estão a serviço daqueles que amam a Deus. Que o Senhor agora visite essas casas, levando a Tua paz, a Tua alegria, a Tua saúde, meu Deus. Abençoa cada família aqui representada, meu Pai. Abençoa as nossas crianças, Senhor. Guarda o coração dos nossos filhos, guarda a vida dos nossos filhos, ó Deus, guarda-os de toda a ideologia, de toda a maldade, de toda a influência do mal, do mundo, em nome de Jesus. O coração, a alma dos nossos filhos pertence ao Senhor, eles são Teus, Senhor. Abençoa os nossos adolescentes, nossos filhos, adolescentes, nossos jovens. Ó Deus, guarda a vida dos nossos jovens nesse mundo mal, difícil, em nome de Jesus, que sobre eles repouse a Tua graça, a Tua bondade. Guarda, Senhor, cada família aqui, meu Deus, Tua presença, com a Tua glória, com a Tua provisão, Senhor. Nunca falte a presença do Senhor nesta casa, que seja um lar abençoado por Deus, meu Pai, um lar cheio de alegria e de paz, em nome de Jesus. Nós abençoamos a família e te pedimos, ó Deus, que nesta casa a Tua bênção seja constante, a Tua glória resplandeça e o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu ia falar, eu deixei aqui um dos DVD, deixei aqui para falar à noite e tiraram daqui, né? Nós temos, sabe, quem será que foi, né? Então, irmãos, ó, irmãos, vocês não precisam se preocupar. Se um dia você esquecer qualquer coisa aqui, Bíblia, carteira, dinheiro, dólares, ouro, se você esquecer algum lugar, você pode ter certeza que está guardado em algum lugar pelo Toninho. E sabe de uma coisa? Não adianta você procurar, porque só ele sabe onde está. Não adianta você procurar, tem que pedir para ele. Está em algum lugar secreto por aí, né? Então, irmãos, nós tivemos o seminário profético de artes
mês passado, mês retrasado, julho. E estava em algum lugar secreto, né, irmão? Veio. E então, meus irmãos, esse seminário foi muito maravilhoso, foi poderoso, poderoso. Ele marcou nossa vida, nossa igreja. Eu tenho tido testemunho de muitos pastores do que Deus está fazendo nas suas igrejas, nossas igrejas, a partir deste encontro. Então nós temos aqui 5 DVDs, não é CD, DVDs com todas as ministrações. Foi fantástico, vale a pena para você ouvir, você que não pôde participar, não estava, você ouvir em tua casa, abençoar a tua casa, porque são ministrações, principalmente as ministrações do pastor Doug Stringer. Foram tremendas as ministrações dele. E também da sua esposa que ministrou, acho que tem aqui também. Irmãos, foi fantástico, vale a pena. Você pode adquirir. Irmãos, nós não estamos ganhando dinheiro nenhum com isso. Isso é para divulgar mesmo a palavra de Deus. E também passar a nossa visão. Porque nós somos uma igreja de 5 ministérios. Nós cremos nos 5 ministérios de Efésios 4:11. Apostólico, nós temos o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, o mestre. O mestre estava aqui de manhã, né? Falei que o mestre não estava, ele já levantou a mão. Ele falou, estou aqui. Né? Então nós procuramos estabelecer os dons ministeriais na igreja, tá, irmãos, para servir ao corpo de Cristo, para abençoar o corpo de Cristo. Então, está aqui, vale a pena, você pode encomendar, você tem que encomendar, porque nós não vamos ficar fazendo, né, irmãos? Você, lá fora na saída, você procura Pastora Suzy, ela vai estar lá e você como foi? Encomenda com ela, tá bom? Você encomenda com ela, tá certo, irmãos? É para abençoar a tua vida. Tenha uma semana abençoada por Deus, uma semana poderosa, cheia da paz do Senhor, da alegria do Senhor, que o Senhor esteja contigo todos esses dias, que a presença dEle esteja com você, meu irmão, e que seja uma semana de grande conquista e vitória para você e para sua casa, em nome de Jesus. Vamos terminar louvando ao Senhor. Eu pedi para ela que esse seja nosso. Jesus, Deus maravilhoso, grande e majestoso,
Deus te abençoe.